para financiar o movimento, como também já tive a oportunidade de explicar. Não temos fundos de financiamento alheio. Íamos agora então abrir aqui um espaço para as vossas intervenções. Eu perguntava, em primeiro lugar, quantas pessoas desejam intervir, que é para tentar gerir acerca de, enfim, o tempo que temos para o efeito. Já estão inscritos neste momento o Floriano Silva e a Maria Antonieta Tavares. Eu não me inscrevi. Não? Maria Antonieta? Não? Não? Antonieta? Não posso falar. Então o António Cercedelo, a Sara Bongarim, Isabel Magalhães. Mais alguém? Então vamos já fazer uma ronda por esta ordem. Está bem? Pode ser? Vamos ir embora, se puder ser das primeiras. Quanto tempo é a intervenção? 3 minutos, 2 minutos? Cada intervenção deve ser, nesta primeira ronda, deve ser de 3 minutos, até 3 minutos, está bem? Ia convidá-las, no entanto, a virem aqui para ter intervenção, para ela também ficar registada, se não se importar. Então, Floriano Silva, pode ser aqui, Floriano? Mas ela já disse que está disponível para aguardar, são intervenções também cronometradas. Depois podemos, se quiserem, podemos fazer uma segunda ronda. O Floriano Silva é do Porto. Às pessoas que intervierem a seguir, peço que se apresentem e que digam onde são. Muito obrigado. Eu sou Floriano Silva, factoria do Porto, o que quer dizer, à partida, é uma prova de boa vontade e empenhamento. E queria dizer o seguinte: eu ainda sou militante do Partido Socialista e também pertenço ao movimento, aliás, que foi fundador, que é o MIC, que nasceu o que é que me leva a aderir a este movimento? É porque já há muito tempo que não me revejo no Partido Socialista. Mas não encontro no panorama político português um partido em que eu possa inserir, com toda a franqueza. Depois, o que me fez foi realmente as linhas gerais deste movimento agradaram-me e temos a possibilidade de construir algo de novo. O meu empenhamento, a minha maneira de pensar, é que as coisas devem ser construídas de raiz, devem ser construídas de baixo para cima. E depois, o que me agrada é que não vejo aqui nenhum político conhecido. A portanto, é gente do povo. Se é gente do povo, é o princípio que nós temos que seguir. O movimento deve, sobretudo, avançar junto dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Se for assim, o movimento cresce de certeza absoluta. As pessoas também devem-se dirigir a palavra, principalmente às pessoas que estão desligadas da política. Que quando a gente fala qualquer coisa, dizem, pá, nem me fales nisso, são todos iguais. Calma, pá, mas e tu tens igual a eles, temos a conversar, mas tu não és cidadão, tu quer ser, tu tens dono, tu não és dono de Portugal também, como eu. Assim, é nessa base que tem que se procurar motivar essas pessoas. Nós, ao intervir, temos que lembrar que não há só o poder político. Para além do poder político, que está baseado no governo, temos a Assembleia da República, o poder legislativo, e temos, ajudem-me, faz favor, que eu estou com a branca. Temos o poder executivo, o legislativo e o judicial. Mas há outros poderes que não são menos importantes, que é o caso, por exemplo, da imprensa. Nós, por exemplo, assistimos aqui a alguns pequenos golpes de Estado através da imprensa, feitos através da imprensa, que é o caso, por exemplo, em Felgueiras, que foi lançada uma campanha difamatória contra o autarca socialista, e, por exemplo, temos o caso Casa Pia, foi o caso lançado contra a cabeça, contra a direção do Partido Socialista. Portanto, a imprensa é muito importante e nós temos que estar atentos a esses golpes. Isso é fundamental. Isso é fundamental, estar atento a esses golpes. Depois, há toda uma história. Eu posso falar da história na primeira pessoa, porque muitas pessoas viram na televisão o vestibular. É um bocado diferente. Quando, em 1970, foi preso pela PIDE, há um senhor que depois de os ter insultado, deve ter sido talvez o único preso político que insultou os seus algozes dentro da sede deles, quando estavam presos a sede deles. Tive uns desabafos assim um bocado violentos com eles, e o indivíduo, assim muito contristado, falou para mim: bem, vocês, qualquer dia temos a andar com vocês ao colo. Você fala assim porque qualquer dia temos a andar com vocês ao colo. Isto é no tempo já de Marcelo Caetano. Mas o senhor se iluda, porquê? Os outros estão lá em cima, vocês estão cá em baixo e nós estamos aqui no meio. Quando isto virar, isto fica assim. Eu disse, ingenuamente eu disse: não, você está enganado. A democracia, como o sol, quando nasce é para todos, não precisávamos de tampões. Era a minha ideia na altura.
mas acabei por verificar que estava enganado. O Pedro tinha razão. Claro que quando se faz o 25 de Abril, vocês vão me desculpar, estou a fazer um bocado uma resenha, quando se faz o 25 de Abril não tinha sentido nenhum continuar com a pena e deixá-los em liberdade. Não tinha sentido nenhum, apesar de ter havido da parte, por exemplo, do General Spínola, que quis manter essa polícia política nas nossas colónias, diziam eles que era para ajudar, portanto, o esforço de guerra a controlar o chamado inimigo, que não era inimigo, na prática. Mas não fazia sentido nenhum continuar com a pena, era preciso libertar os prisioneiros e essa coisa toda. Só que, faltando uma polícia especializada na segurança do Estado, a democracia ficou logo em causa logo no primeiro dia. Estava a decorrer a revolução e estavam a ser presos à última hora indivíduos para aparecer com a ficha de perseguidos políticos. Isto aconteceu em Portugal. E depois há uma coisa, com toda a estabilidade que se criou durante o movimento revolucionário, por exemplo, eu assisti, foi confrontado com uma reunião do LPM-DLP e cheguei à conclusão, e agora quem é que eu vou denunciar isto? Isto pouco antes de novembro de 75. E agora quem é que eu vou denunciar esta coisa? Se eu já tinha passado por experiências de procurar a autoridade pública para pôr ordem em certas situações e não consegui, e como é que eu ia pôr ordem pública numa reunião em que estava o oficial da polícia, o oficial do exército, com estrelas, o oficial do exército, já morreu esse gajo, mas onde estava um padre, onde estavam outros indivíduos, entre eles estava um indivíduo que também já morreu e que é conhecido que era o Tenente Roxo, um assassino, um criminoso de guerra, e estavam-se a preparar para criar um exército para invadir Portugal através de Espanha. Foi nessa base que tentaram fogo à Embaixada da Espanha em Lisboa e queriam fazer o mesmo no Porto. Floriano, eu peço imensa desculpa de o interromper, mas é que o Floriano está a escapar um pouco aos temas que nós estávamos a abordar. Estou a falar mais para vocês, porque é para orientar, para ver o que é que nós vamos fazer. E nós agradecemos, mas é que há pessoas que querem intervir e o Floriano pode intervir a seguir, no segundo bloco, se quiser. Está a ver? Está à vontade para o fazer, pronto. Mas agora pedia que abreviasse. Eu vou começar a puxar estes temas depois no Facebook. Okay. Em relação a isso, eu agora falar um bocadinho sobre o Facebook. Uma vez fui convidado para administrador do grupo e eu, imediatamente, como fui convidado para administrador do grupo, comecei lá a adicionar os meus amigos. E logo, imediatamente, foi chamada a atenção de que seriam pessoas que não estariam politizadas, essa coisa toda, que convinha pessoas que diziam, eu não, acho que deve-se falar para toda a gente. E depois, os que quiserem ficar, ficam. Os que não quiserem ficar, não ficam. E aqui o grupo podemos fazer a mesma coisa. Adaptar, alargar o grupo a toda a gente, aos nossos amigos, pessoas que estão no Facebook, procurar escrevê-los a todos, porque de certeza que os que não quiserem ficam, só ficam os que quiserem, não é? E a gente tem que semear em campo por labrar, em campo por labrar não é preciso semear, as pessoas já todos têm mais ou menos uma ideia. Opa, acho que fico por aqui. Obrigado pela sua atenção. António, deixa-me se não quer falar. Sim, então Isabel, eu creio que há aqui consenso para lhe dar prioridade. Vejo que se precisa de se retirar, tá? Obrigado. Boa tarde a todos. Presente-me primeiramente, sou Isabel Magalhães, fui convidada a estar aqui hoje presente pelo António Teixeira Lopes, que é de Cascais, eu sou de Cascais, e que o Francisco também já tive a oportunidade, embora de um período muito curto, de falar com ele. Eu venho dizer aqui, vim aqui hoje para conhecer um pouco deste movimento, que eu não conhecia, confesso, na medida em que eu fui uma defensora toda a vida, desde 1992, que eu luto pelas candidaturas independentes. E luto pelos movimentos dos independentes em Portugal. E luto pela necessidade que há das pessoas saírem do sofá e deixarem os chinelos, como aqui foi dito, e tomarem posições. Porque tudo isto que se está a passar hoje, há 20 anos atrás, já era evidente. Já era evidente que íamos acabar neste ponto, e é evidente também que não poderíamos mudar este sistema partidário que nos governa há 30 anos e que se transformou numa oligarquia e que se transformou numa partidocracia e que deixou de haver qualquer relação entre os eleitores e os eleitos. Neste momento há um divórcio entre a classe política existente e a população em geral, e todos nós temos a obrigação, como aqui também já foi dito anteriormente, de todos nós nos unirmos enquanto cidadão comum.
Por isso mesmo, lancei um movimento em Cascais, porque é meu entendimento que do local se deveria partir para o geral, e defendo isto há muitos anos, como uma forma mais integrada de poder haver a organização de um grande movimento nacional. Penso que o local é fundamental, porque começar por cima e descer é mais difícil que por baixo para subir. Era esse o meu entendimento, razão pela qual há 2 anos fiz várias coisas, podem ser vistas no Facebook e outros locais que vos direi daqui a 2 segundos. Criei um movimento Ser Cascais há 2 anos, movimento esse que só agrega cidadãos independentes e que se vai corporizar agora, nas próximas eleições autárquicas, vai apresentar uma candidatura de independentes a que fui um pouco empurrada e a que tenho que liderar por um motivo puro e simples de consciência. Neste momento estamos num momento de emergência, sou uma pessoa que tenho filhos, já tenho netos, já estou numa fase da minha vida que se calhar merecia estar menos ativa, mas o meu imperativo de consciência é que neste momento todos teremos que lutar por alterar o status quo em que estamos a viver em termos políticos. Nessa medida, houve uma conversa entre nós no sentido de ver se poderia ou não este movimento vir a integrar um movimento nacional. É um movimento que já tem 2.000 e tal pessoas em Cascais e penso que poderíamos vir a conversar posteriormente e penso que era importantíssimo começar a ver movimentos locais em todo o lado. Esse é o grande desafio e as próximas autárquicas eram importantíssimas para esse facto. Estarei ao dispor para dar o meu contributo de 20 anos das dificuldades que é e que são criadas aos cidadãos para não nos darem voz. Aviso, como aqui foi referido, que em termos dos mídias vai ser difícil. A tendência é calarem-nos, é não nos deixarem passar. Teve já colegas, já tive jornalistas, já tive até diretores de jornais a dizerem: Isabel, desculpa, mas há ordens para não passares. És antissistema. És antissistema há muitos anos e, portanto, é complicado o antissistema passar. Peço imensa desculpa ter que ir embora, mas como podem imaginar, neste momento as coisas já estão a rolar com uma certa velocidade em Cascais e, portanto, tenho compromissos assumidos e tenho uma reunião às 6h30 em Cascais, em que saber que está presente. E, portanto, vou daqui a speedar, guiada ali pelo Dr. Luís Aranha, a speedar para Cascais e tenho pena em não ficar aqui no debate. Contarão, porém, com a ajuda que possa dar e pela divulgação deste movimento em Cascais, no sentido que as pessoas venham também a poder integrar este movimento ou outros que apareçam deste cariz. No entanto, é preciso dar credibilidade a isto e a credibilidade só se dá com muito movimento, com muita gente. E tenho aí o António tem ali alguns papéis do movimento Ser Cascais e agradecia também que se fossem ao site ou ao Facebook ver o que tem feito, o que está feito. Agora transformei-os em institucional, não sei como é que vocês estão a fazer, mas tive que criar o Face, uma página do Ser Cascais institucional, porque se for simples, devo-vos dizer que a certa altura entram lá toda a gente a disparar e eu tive que retirar. Portanto, foi criado ontem um Ser Cascais institucional e uma página institucional minha enquanto pessoa pública, porque já tinha 5.000 e tal na minha pessoal e estava, já não podia chamar ninguém, já nem fazer coisa nenhuma, já estou bloqueado por todo lado. E, portanto, ontem foram criadas as institucionais e começou a haver o terrorismo fatal que a todos vocês se preparem, que é começar a haver blogs, é começar nós pormos uma coisa e de repente enchem de posts para não deixar sequer ler as últimas coisas que a gente publicou. E, portanto, isso é um alerta que eu vos faço. É muito complicado um Facebook aberto, porque é muito fácil destruírem-nos. O site já foi 3 vezes destruído por hackers, portanto, preparem-se, porque há terrorismo à sério para quem seja antissistema. Eu ajudarei no que for preciso e espero que corra o melhor possível para todos nós, porque é de nós que estamos a falar, não é vocês, e o
os outros, somos todos nós, Portugal merece que se arranjem soluções que são completamente urgentes no sentido de preservar a nossa alma do povo português. Muito obrigada. Muito obrigado, Isabel Magalhães, por esta sua intervenção e pelos alertas também que nos deixou. Com certeza que temos um caminho longo pela frente e estamos bem temperados das dificuldades. Como já disse, já tive a oportunidade de dizer, a minha primeira intervenção política foi nas eleições de 1969. Vem daí as minhas memórias. Passava agora a palavra ao António Cercedelo. António, por favor. Boa tarde. Bom, as minhas primeiras palavras são justamente para a Isabel, que acabou de nos deixar um excelente testemunho da intervenção feminina na vida política e na vida política local e que também pode ser na vida política nacional. Aliás, eu trazia aqui uma alusão à questão de que, em algum documento destes estruturantes deste movimento, deve constar a paridade, ou pelo menos constar que queremos tendencialmente avançar nesse sentido. É muito importante que este movimento não apareça perante a opinião pública só como um movimento de homens ou um elemento masculino em que há 2 ou 3 flores femininas para arranjar o vaso. Temos que ter consciência que a nossa intervenção, sendo uma intervenção política, é uma intervenção mediática que depende profundamente daquilo que a opinião pública pensar de nós e daquilo que a imprensa vier a transmitir de nós. E aquilo que a imprensa transmitirá de nós, provavelmente, será sempre redutor. Portanto, nós temos que fazer alguma coisa promotor para ultrapassar esse elemento redutor. Uma outra questão que eu também queria falar aqui era sobre o laicismo. Há um documento em que fala da República, mas é muito importante imprimir a ideia do laicismo neste movimento, porque a Igreja em Portugal, e eu sou católico, estou muito à vontade para dizer isto, e revejo-me em muitas coisas da doutrina católica, particularmente que foram os inventores avant la lettre dos direitos humanos, quando tentaram abolir a escravatura e deram a dignidade ao homem a todo nível, mas apesar de tudo a Igreja é culpada em Portugal há muitos séculos do atraso nacional. E a Igreja em Portugal ainda detém muitas alavancas de poder. E é importante que nós lutemos pelo laicismo em todos os aspectos da vida portuguesa, o que não quer dizer que vamos lutar contra a Igreja Católica ou contra o cristianismo. Quer simplesmente dizer que o laicismo defende que há um espaço para o republicano e um espaço para as religiões, e não é exclusivamente a religião católica. É aquelas que são as religiões em Portugal e que já são bastantes devido aos imensos estrangeiros que vieram para Portugal. Depois, queria também sugerir que este movimento não deixasse de entrar em contacto com outros movimentos sociais que são muito importantes para nós não ficarmos isolados e para criarmos uma rede de trabalho e uns conhecerem o que os outros fazem e não estarmos a trabalhar isolados, por um lado, e por outro lado não estarmos a trabalhar umbigados e por outro lado para todos eles juntos fazerem connosco mais democracia. Por agora era tudo que eu tinha a intervir e depois eventualmente voltarei a falar de mais algumas outras coisas. Obrigado. Sara, por favor. Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu só venho aqui dar um pouco mais de otimismo. Vou aqui ser um bocadinho contra o meu amigo Fernando Faria, mas eu estou muito mais otimista do que ele. Apesar de haver menos gente do que em Lisboa, eu aqui vejo pessoas que acreditam mesmo e que já não vêm só para ouvir o que é que se está para passar. Já são aqueles que acreditam. Portanto, eu estou otimista quanto a esse aspecto, Fernando. Em segundo lugar, o que eu queria dizer era o seguinte: eu não acredito muito, é uma posição muito minha, não acredito muito que Portugal seja salvo pela Europa, de forma nenhuma. Portugal vai ser salvo pelos países
pelos CPLP. É por ele que nós vamos ser salvos. É para lá que os nossos jovens estão a emigrar. Seja para Timor, seja para o Brasil, seja para Angola, seja para Moçambique. É para lá que as pessoas da minha idade estão a emigrar. Ora, é de lá que vai vir parte da economia. Porque o dinheiro não vai ficar lá, vem algum para cá. Portanto, eu acredito nisso. Agora, quanto ao movimento, foi aqui dada toda já a existência do movimento, a posição atual do movimento, mas uma coisa é certa, só hoje é que vai ser, foi o parto, só hoje é que vai ser batizado, porque só hoje é que vai sair daqui, por eleições, a comissão vai ser os órgãos, realmente. A partir daí é que depende muito de todos nós. Agora, não acredito que seja nos grandes burgos, nas cidades, nas capitais de distrito, que o movimento se vai desenvolver. É assim nos pequenos burgos, nas localidades, nas freguesias que vão deixar de existir. Não vamos esquecer que as freguesias vão deixar de existir por uma linha economicista. Mas foram as freguesias, as terras mais pequenas, se desenvolveram devido à ajuda da freguesia. Elas vão ficar órfãos, porque o dinheiro não vai chegar para 3 freguesias, para um núcleo de 3 que se formou numa só. É aí que a nossa intervenção tem que estar. É nesses pequenos burgos é que nós vamos ter que estar. É onde existem os grandes problemas. É onde existe agora mais uma manchete dos nossos governantes da Assembleia da República. Chama-se Ação Pera para as escolas. Ação quê? Ação Pera para as escolas. É que as crianças não estão com fome nas escolas. Então resolveram pôr mais uma ação. Ação Pera. É aí que nós temos que intervir, que é para os meninos tomarem um pequeno almoço, tomarem lanche. Só que as câmaras não têm dinheiro. Isto é tudo uma fantasia. É a árvore de Natal sem presépio e sem prendas. Isto é tudo uma fantasia. É aí que nós devemos estar como movimento. É aí que nós devemos estar ao alerta e ouvir as pessoas e tentar arranjar soluções. Não acredito. É mais fácil desenvolver o movimento, participar nas pequenas freguesias, nas pequenas localidades do que nos grandes centros, nas capitais de distrito, que isso está completamente minado. Completamente minado. Agora, eu acredito que em janeiro nós não sejamos 10 vezes mais, mas sejamos 30 vezes mais, se seguirmos uma linha que todos temos que seguir. É mostrar que estamos aqui não por conversa, mas por ações. Era só isto que eu queria dizer. Quem deseja intervir? Renato, então, por favor. Há mais alguém que queira intervir neste novo ciclo de intervenções? Não? Então, Renato. Muito boa tarde a todos. Eu não me tinha inscrito, mas no seguimento da intervenção da Sara, pensei que devia reforçar a mensagem que ela nos deixou e com a qual eu concordo plenamente. Eu, de resto, escrevi recentemente um texto que até publiquei na página do Facebook do nosso movimento, que intitulei Mais Democracia e Mais Lusofonia. Enfim, não vou ler o texto, apesar do texto ser curto, mas em que precisamente insisti naquilo que a Sara disse. Eu, pessoalmente, e penso que nenhum de nós põe em causa a integração de Portugal, nem então Comunidade Económica Europeia. O que eu pessoalmente ponho em causa, até no âmbito das atividades, como alguns de vós saberão, eu faço parte de um outro movimento cultural e cívico, que é o MIL, o Internacional Lusófono. O que eu punho em causa, dizia, é, de facto, nós termos desprezado, por várias décadas, os laços históricos que sempre devíamos ter mantido, não só com os restantes países da CPLP, bem como com outras regiões do espaço da lusofonia. Falo da Galiza, de Macau, de Goa e por outras regiões por esse mundo fora, bem como falo também das diásporas lusófonas, não apenas portuguesas. Se Portugal tivesse mantido esses laços, certamente que teríamos entrado na então Comunidade Económica Europeia de uma forma mais forte, certamente que quando tivéssemos aderido à moeda única,
teríamos tido também uma posição mais fortalecida e certamente que hoje não estaríamos na posição em que estamos. Certo que, enfim, o que há a fazer passa muito por medidas de âmbito interno, para além de tudo aquilo que possamos fazer no âmbito da União Europeia, desde logo estabelecendo laços com os países que nós estão mais próximos, os países do sul da Europa, mas, a meu ver, desde logo, a médio e longo prazo, de facto, Portugal terá tanto mais futuro quanto mais apostar nesse caminho do reforço dos laços com os restantes países lusófonos. Obrigado. Deixem-me fazer